né? Não se confiar apenas nas inspeções externas, porque a inspeção interna, que é feita pelo SESMIT, né, que são pessoas habilitadas e capacitadas para isso, a CIPA, que também pode identificar pessoal de manutenção e alta direção, que vai ver de uma forma mais abrangente, né, mais superficial, mas também de extrema importância, eles vão conseguir identificar e enxergar aqueles problemas que tem no ambiente de trabalho antes mesmo que haja uma investigação da Superintendência Regional do Trabalho, por exemplo, né? Então, chegar a ter uma inspeção onde eles vão identificar falhas, né, problemas no ambiente de trabalho e que a empresa possa ser passível de autuação, então é bem complicado, né? Até mesmo para nós que representamos o SESMIT, né? Isso aí acaba respingando um pouco sobre a gente, porque aí a gente deveria ter visto. Então, para a gente conseguir controle é preciso que a gente implante muito bem essas inspeções internas, né? Quanto aos objetivos dessas inspeções, bota lá, por favor, Billy. Então, quanto aos objetivos, então, quais são esses objetivos, né? Eles podem ser periódicos e extraordinários. Então, periódicos, então, a empresa ela pode definir um cronograma de inspeções. A gente vai definir que todo mês a gente vai ter alguma inspeção relacionada a um setor ou de forma mais abrangente, que a gente vai ver aqui um pouco essa diferença. Então, ela pode fazer dessa forma. Ou também pode ser alguma extraordinária. Então, vocês lembram quando a gente falou na CIPA que existia a reunião extraordinária quando acontecia frente a alguma solicitação de algum representante, ou quando havia alguma situação de risco grave e iminente no ambiente de trabalho, ou então quando ocasionava algum acidente grave ou fatal. Então, existiam essas reuniões extraordinárias. Então, o que a CIPA faz nessas reuniões extraordinárias? Ela faz a investigação e análise de acidentes junto com o SESMIT, né, ou o envolvido, ou testemunhas, né, e testemunhas também, ou também ela pode fazer uma inspeção, identificou um problema e aí vai ser registrado. Então, fora aquelas inspeções que já estavam definidas, né, dentro dos critérios da empresa, como periódicas, né, então uma por mês ou uma por quinzena, né, 2, 3, não importa quantas, então ela identificou um outro problema, então faz-se uma reunião, uma inspeção extraordinária, né, então para que sejam avaliados, ou também pode ser uma coisa relacionada a comportamental. Então imaginem vocês, a empresa ela define que todo mês está fazendo uma inspeção, né, então vamos citar um exemplo também na nossa casa. Então, lá na minha casa existe esse regime, né? Minha mãe ela sempre está verificando as coisas em casa para ver se a gente está fazendo, se a menina que trabalha com a gente lá, ela está fazendo as coisas corretas que ela precisa fazer. Então, todo mês ela vai fazendo essa averiguação, né? Essa fiscalização. Então, vamos supor que já tem o período certo, né? Os dias certos que minha mãe definiu. Mas vamos supor que ela decida fazer, além daquela que ela já faz, uma diferenciada com foco em alguma outra situação. Pode ser que ela consiga identificar algum problema, que antes ela não conseguia naquelas periódicas, né? Que ela fez essa extraordinária, né? Que ninguém esperava, que não estava prevista, e aí com outro foco, um foco diferenciado, e ela consegue identificar um problema. Então isso aí é a diferença, ok? Então, quanto aos métodos que devem ser feitos, né? Os métodos dessas inspeções. Billy, volta por favor o slide. Então, elas podem ser formais ou informais. Qual a diferença desse método formal ou informal? O formal é aquele que a gente define, né, pode ser um checklist já pré-definido, que vai ser preenchido e vai ser registrado, né? Então, o pessoal vai lá com aquele foco, vai registrando, fotografando, fazendo toda a inspeção. Ou pode ser aquele mais informal. Identifiquei, por exemplo, né? Isso aí acontece muito com o SESMIT também, dentro do ambiente de trabalho. Então, às vezes, a gente vai dar uma circulada na área e a gente identifica algum problema. Então, eu vou lá, levanto o registro informalmente, né? Não preciso fazer um documento formal, mas eu vou lá, identifiquei o problema, registro, a gente toma as ações e vai lá e resolve aquela situação que ocorreu naquele momento. Também muito relacionado à questão comportamental. Então, vou citar um exemplo para vocês. Então, lá na empresa, a gente tem muita poeira, né? Muito produto químico. Então, precisa utilizar máscara de proteção, praticamente por todos os trabalhadores. O que acontece? Então, não pode utilizar máscara de proteção respiratória com o uso de barba, né? Barba ou cavanhaque. A norma é bem clara quanto a isso. Então, se não pode utilizar, então, às vezes, eu decido fazer uma inspeção com foco nisso daí. Foco no risco específico que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, eu vou lá, dou uma circulada na área, identifico aqueles trabalhadores que não estão conformes, né? O que foi estabelecido em norma, e aí a gente aplica uma advertência, pode ser advertência verbal, né? Dependendo do número de incidências que ocorreu aquela situação. Então, a gente vai lá, atua nas causas diretamente para resolver o problema, certo? Então, isso aí seria um método de inspeção informal.
Quanto aos agentes, e aí os agentes que podem fazer, né, que podem criar essas inspeções, é o SESMIT, a CIPA ou instituições alheias. É um pouco mais também falando relacionado àquelas inspeções que podem ser internas ou externas, que a gente já falou aqui, dos órgãos competentes. Temos alguma pergunta, Tatiana? Não temos nenhuma dúvida. Ok, então vamos voltar para a nossa aula. Então, qual é o passo a passo para que seja feita uma inspeção? É preciso, né, inicialmente, uma preparação. Então, o que seria essa preparação? Pegar todos os aparatos que são necessários. A partir daí, a gente vai fazer a realização efetiva dessa inspeção. Vão ser classificados os riscos que foram avaliados e aí vão ser estudadas as soluções, né? Aí é onde serão propostas as medidas corretivas para que a gente resolva aquela situação que foi identificada. Certo? Então, como é que a gente vai fazer essa inspeção? Então, o trabalho ele deve ser feito sem pressa, seguindo procedimentos definidos como anotar em planta, né? Aí é que a gente vai fazer a identificação, características, técnicas de segurança, métodos de trabalho, o tempo de exposição. Então, a gente vai avaliar tudo isso daí, certo? É todo fazer a anotação. Filmar, fotografar e recolher amostras, se necessário, né, do que foi identificado. Discutir com a chefia os problemas encontrados, e aí já é um outro passo quando a gente vai definir o relatório. Fazer um relatório minucioso, né? Quais são as outras opções? Desculpa. Observar tudo a respeito de algum risco, né? Pode ser feito um risco específico ou de forma mais abrangente. Avaliando o risco, né? Então, avaliar o risco. São características técnicas, método de utilização de equipamento, ferramentas ou material, equipamentos de proteção utilizados, tempo de exposição e a gravidade daquela exposição que está ocasionando ali de forma qualitativa, né? Então, se não pode fazer uma avaliação quantitativa definindo o nível, né, o grau de exposição que está ali, a gente faz qualitativamente, apenas avalia o ambiente, identifica o problema e a gente vai lá e registra para que sejam tomadas as ações de melhoria. Propor soluções adequadas e economicamente viáveis, né? Então, o que seria economicamente viáveis? Então, imagina a gente chega num local, identifica um problema, vamos colocar aqui, vamos fechar essa área, vamos fazer uma cobertura, onde vai ter um investimento muito alto. Então, a gente não vai conseguir atuar naquele problema, porque talvez hajam problemas de investimentos que não tenham no momento, então a gente vai deixar passar. Então, não pode ser assim. Então, a gente tem que ver também, né, se vai ser viável essa implantação. E como é que a gente vai fazer isso? Uma equipe onde ela vai sentar e vai avaliar aquela situação. Se for uma situação de risco grave e iminente, né, paralisa-se o trabalho no momento, se tomar uma causa, pelo menos para remediar aquela situação, para que possa voltar à atividade normal. Então, a gente remedia naquela situação de forma segura, tá? Não é usando paliativos, não. Então, remediou, mas que é uma situação que a gente pode esperar um pouco mais lá na frente para que seja avaliado e que seja feito um investimento, então, previsto um investimento para que sane aquele problema. Certo? Então, sempre deve estar sendo revisto os métodos de inspeção, a fim de que sejam feitas, né, melhoramentos no mesmo. Então, o que seria isso? Então, se a gente tem alguma técnica de inspeção, onde a gente avalia que não está sendo, né, é eficaz, porém não é eficiente, então o que é isso? Eu não consigo abranger como deveria, né, toda a área de trabalho, ou a gente definir um método que ele é muito burocrático, muito difícil de se implantar, ou até de se entender, é preciso que ele seja reavaliado, porque ele precisa ser prático, né, de fácil entendimento e que tenha um foco principal, que é a prevenção de acidentes. Então, quais são? Né? Vamos ver quais são as técnicas de inspeções que podem haver. Então, inspeção de segurança geral, inspeção de segurança por setor de trabalho, inspeção de segurança por grupo de risco específico e a inspeção de segurança por risco específico. Acho que a gente tem alguma pergunta, né, Tatiana? Temos sim, do Poliscado, aluno de Irami. A quem é entregue o relatório das irregularidades encontradas pelo técnico em segurança ao encarregado de manutenção ou ao gerente industrial? Muito boa, Dirami. Acho que só o Dirami está participando um pouco mais da aula hoje. Né? Então, Dirami, é o seguinte. Então, para quem é que eu vou... Depois que eu fiz todas essas inspeções, identifiquei os problemas de melhoria, para quem é que eu vou enviar? Vou enviar o pessoal de manutenção para que eles tratem
ou eu vou precisar enviar diretamente para o pessoal da alta direção? Então, o que é que você acha? Né? Quem é que vai conseguir realmente resolver o problema? Então, a gente tem que ir direto naquela pessoa que vai resolver o problema. Então, o técnico de segurança, ele tem um elo muito direto com a gerência da empresa. Né? Então, não importa qual seja o segmento dela. Estou falando para vocês que eu tenho muita experiência na área industrial, mas aí pode ser industrial, uma empresa de consultoria,